Salve nação rubro-negra, hoje tô passando com as melhores reação do Flamengo. E que não se inscrever e deixar o like vai ter um filho vascaíno. Bora pro vídeo. Mauro César Pereira, Diego Ribas vai fazer a sua despedida, né, do futebol e do Flamengo. O Diego anunciou aí nas suas redes sociais, fez uma postagem dele lá no Cristo Redentor, com a camisa do Flamengo. Uma pergunta, Diego Ribas, claro, hoje vive um mau momento, mas se tornou ídolo do Flamengo, por ter sido esse capitão dessa geração, até pela participação na final da Libertadores, ou ídolo é demais? Qual o tamanho do Diego Ribas pro Flamengo, na sua opinião, nessa despedida do Diego? Acho que ele foi um jogador que teve uma relevância em 2016, que foi o primeiro que aceitou vir da Europa pro Flamengo no meio daquela reformulação que o clube vivia já há 3 anos, quase 2 anos e meio, né, quando ele chegou. 3, 4, são 3 anos e meio já, aproximadamente, quando ele chegou. Então teve esse simbolismo. O Aeroflá foi para ele primeiro, lá, aquele pessoal no aeroporto esperando por ele. Tem uma carreira de fato importante, de passagens em grandes clubes pelo mundo, né? Mas assim, ele teve muitos altos e baixos, né? Porque ele, em dado momento, ele era o porta-voz do time banana, né? Aquele time que perdia, não, fizemos o nosso melhor, perdia, não, nós empenhamos ao máximo, e isso era insuportável de ver. Quer dizer, o cara, um media training assim, elevado ao mais alto grau. As declarações todas eram nitidamente ensaiadas e pré-fabricadas, não tinha nada de humano ali, sabe? O cara perdeu um pênalti na final com o Cruzeiro. A entrevista, fizemos o nosso melhor é ganhar, não é perder pênalti, pô. O Muralha pula todas as vezes pro lado errado e fizemos o nosso melhor. Não fizeram o melhor. O melhor seria acertar, fazer uma defesa. O Fábio fez o melhor, os jogadores do Cruzeiro fizeram o melhor, ganharam aquela disputa e levaram o título da Copa do Brasil, entre outras situações em que o time vinha mal, o time estava acomodado e ele sempre tinha, ele como capitão, se esperava dele o contrário, indignação, vontade de vencer, questionar aquilo tudo. E em 2019, houve um episódio que nos bastidores foi comentado. Ele chega atrasado lá da viagem de férias dele e o Jorge Jesus já estava no CT. E quando ele chega, ele vai até o Jorge Jesus para conversar com o capitão do time, né? E o JJ fala, você vem aqui quando eu chamar. Fica lá. Por quê? Porque ele se apresentou depois. O voo dele foi cancelado, houve um problema qualquer, e ele, ao invés de voltar um dia antes para chegar, digamos, vai se apresentar segunda-feira, volta no sábado, domingo já está em casa, desarruma as malas, segunda no horário você está lá. Ele deixou para meio que chegar horas depois e se apresentar. Houve lá um contratempo, um atraso qualquer do voo, ou coisa parecida. Ele se atrasou, nada grave. Mas o Diego, ele é bem inteligente. Ele já percebeu de cara que as coisas tinham mudado. Que tinha um cara ali com a mão pesada e que ia mandar. E ele aceitou sua reserva, entrou para colaborar sempre que foi preciso. Aí é um outro Diego, que é o Diego 2019 em diante. Então ele tem uma temporada em que ele sofre uma fratura no tornozelo em Guayaquil contra o Emelec, volta num tempo recorde para jogar a final. É importante sim na final, porque ele e o Arrascaeta tomam a bola do prato na origem do gol do empate contra o River Plate. E ele não acertou o lançamento, mas ele tentou o lançamento para o Gabigol e propiciou a jogada do gol da virada. Se ele toca para o lado, porque ali o 1-1, você pensa, pô, o Flamengo empatou no finalzinho, tá ótimo, para prorrogação, que bom. Toca para o lado, espera o jogo acabar. Não, ele buscou o ataque. Ele teve mérito ali. Embora o lançamento não tenha sido bom, foi por conta daquele lançamento que a zaga do River se complicou e aquele momento histórico do clube aconteceu com o segundo gol do Gabriel. Então ali ele tem uma participação importante, até pela maturidade. De entender, e ele entrou bem no jogo, né? Sim, de entender que ele era reserva, que ele não tinha mais condições de ser titular, mas que ele podia acrescentar em alguns momentos. Palmas para ele. No ano de 2020 para 2021, com o Rogério, ele virou volante e de novo ele foi bem. Ele conseguiu sair bem, foi campeão brasileiro. Então, 19 e 20 são 2 anos muito bons dele. E ali eu acho que ele está na história do clube, ele merece todas as glórias. Mas daí em diante ele volta a se complicar, porque ele não teve, na minha opinião, a percepção, a autocrítica para ver que não dá mais. Chega uma hora que não dá mais. O corpo já não permite que você faça os mesmos movimentos, ainda mais na função que ele joga. A bola passa no pé toda hora, ele retém muito a bola, ele perde bola. E teve essa atuação lamentável contra o Coritiba. Então, acho que por escolhas, muito media training, ele é um jogador meio controverso. Então, eu não diria que ele é um grande ídolo do Flamengo. Acho que ele teve uma passagem... Mas ídolo é? Não, acho que não. Ídolo é uma palavra muito forte. Acho que ele foi um jogador importante em alguns momentos, mas ao mesmo tempo que ele é o jogador que é o capitão,
Também é aquele capitão daquele grupo que manda mais do que todo mundo, que o técnico tem que fazer elogio em entrevista porque não quer ficar mal com o jogador. Será que é bom ter um capitão assim? Não sei. Acho bem discutível. A gente pode lembrar que o Dorival Júnior deu uma entrevista num podcast, acho que foi Charla Podcast, se não me engano, há alguns meses. E aí perguntaram do Diego, ele elogiou o Diego pelo que ele faz fora de campo. Quer dizer, a preocupação em não desagradar é um negócio, porque o cara tem... E cometeu alguns deslizes, como aquela grosseria com o jornalista, no caso da USBT, o Vene Casagrande, que estava lá dentro do CT do Flamengo, numa sala específica, sala de imprensa, se não estou enganado, para entrevistar o Thiago Maia, algo agendado pelos profissionais da comunicação do clube, e ele entrou fazendo um vídeo ironizando por conta de um problema mal resolvido entre ele e o repórter, que ele tem que resolver em outro lugar, não dentro do Flamengo, não na presença de todo mundo. E o vídeo viralizou. Se foi ele que gravou, ele passou para alguém, presumo eu. E aquilo foi um tremendo gol contra. E o Flamengo não fez nada, né? Não fez nada. O jogador faz o que quer e tal, vamos que vamos. Quer dizer, imagina dentro de uma empresa, né? O cara chega, entra numa reunião para a qual ele não é chamado, grava um vídeo para discutir com alguém de fora que vem nessa empresa para a reunião e espalha esse vídeo, né? Eu acho que no mundo corporativo isso não seria aceito, mas dirigentes do Flamengo que são do mundo corporativo toleram isso, eu não sei porquê. Então acho que ele tem altos e baixos, não acho que ele seja um ídolo do Flamengo, e acho que a torcida do Flamengo está dando graças a Deus que ele vai parar de jogar no sábado, porque não tem mais condição, ele insistiu em jogar, especialmente em momentos em que ele foi mal, e sábado ele fechou muito mal. Acho até que o ideal para ele seria entrar, jogar lá uns 15, 20 minutos, sai, é aplaudido, segue seu caminho, vai fazer outra coisa da vida, mas eu acho um jogador bem controverso, e acho que teve esse período, 19 e 20, que foi um período muito bom dele. Muito profissional, ele é muito dedicado, isso é inegável. Ele se cuida, ele treina, a própria recuperação dele daquela lesão grave em 2019 evidencia isso. Mas algumas escolhas, algumas posturas eu acho bem discutíveis. Não acho que ele seja um ídolo do Flamengo, não. Desse pessoal, para mim, desses vencedores, ídolo mesmo, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Everton Ribeiro, eu acho também. Está entrando aí nesse patamar. É menos carismático para ser ídolo, né? Isso pesa também. Não tem aquela... Mas acho que tecnicamente ele vai também se inserindo aí. Os outros, Rafinha foi muito bem, foi embora, Felipe Luiz muito bem, em alguns momentos mal, mas muito bem. Agora o Davi Luiz, tem muita liderança. Então, mas ídolo, eu acho que são esses caras aí. O Bruno Henrique, assim, o cara vai lembrar no futuro, vai pensar, porque tinha o Bruno Henrique como jogar, o Gabigol, os gols decisivos, a Arrascaeta era o craque do time. Eu acho que são esses caras aí. E o Everton Ribeiro talvez entre. O Diego acho que não. Concordam com o Mauro? Eu, só fazendo uma observação, eu também acho que ídolo eu não sei. Mas eu acho, Mauro, você falou, né, que ele tem esse media training. Realmente, ele tinha um discurso já preparado. Mas uma coisa que eu admirava é que o Diego sempre botava a cara, né? Às vezes você vê jogador que perde. O Diego, ele perdeu aquele pênalti contra o Atlético Paranaense, né, que ele foi muito criticado, e ele foi falar. Eu achei que ele não iria falar. Eu acho que isso é uma postura... Principalmente em aeroflase, em crises de aeroportos, ele é um dos que botava a cara. Eu concordo com o Mauro César. Ele já ia com um discurso bem preparado, mas ele botava a cara. Isso eu admiro um pouco, porque eu vejo muito jogador quando erra, sair por trás, não parar para falar com a imprensa. Ele é um dos caras que sim. E até ele tem, como destacou o Mauro, ele é muito inteligente desde moleque, né? Ele é muito precoce em tudo, né? Era mais jovem que o Robinho, já estava com aquele mesmo talento daquele timaço do Santos em 2002. Até grande carreira na Europa também. É um excelente jogador, isso não discute. Agora, não é só o caso do Diego Ribas, mas a idolatria também, voltando a falar algo parecido com o que eu estava falando de outro assunto, ela é uma coisa absolutamente individual, né? E é meio coração de mãe em relação ao torcedor. Eu posso considerar um jogador ídolo, você pode não considerar ídolo, e aquela coisa, quem está certo? Ninguém. Quem está errado? Ninguém. É de paixão, né? E muitas vezes nem todo craque é um ídolo, e às vezes nem todo ídolo é um craque. Né? Você pegar o exemplo do Flamengo, estamos falando do Flamengo, o Rondinelli, o deus da raça, um mega ídolo rubro-negro. Era um craque, não. Era até um jogador de bom nível de seleção brasileira. Não era um cara, mas craque não era, evidente que não era. Mas é um mega ídolo, né? Por tudo que fez, por tudo que lesionado até não pôde jogar a final de 80, levou um coice do Palhinha, estava todo quebrado. O Leio mandou uma carta para o Coutinho ler no vestiário dos 3-2. Então, tudo aquilo, né? Uma grande identificação. Olha que até depois jogou no Vasco, jogou antes no Corinthians, e mesmo assim é um ídolo. Agora o Diego tem bola para ser um grande jogador, aí o conceito craque também é discutível e tal, e teve momentos de ídolo, inclusive por essa coisa de liderança e tal. O que o Mauro falou é absolutamente irrepreensível, porque eu concordo com tudo aquilo que ele falou, inclusive nesse episódio desnecessário com o Vene Casagrande, e aqui não é corporativismo nenhum. Trabalhei com o Vene em outros lugares, trabalho com ele no SBT também, não é por isso, apenas acho que é desnecessário, como já falou
o Mauro. Agora, a história dele no Flamengo foi muito legal, inclusive no momento TV. Vou te interromper rapidinho, que a gente vai voltar pra TV. Mas... Estamos de volta na TV Diego Jovem Ribas Pan, na TV, na rádio e no YouTube. Mauro Betti complementando o que ele tinha pra falar do Diego. Nesse momento é fundamental, taticamente, essa mudança dele mais atrás, fundamental na conquista do Brasileiro do 20, na virada espetacular histórica contra o River Plate em Lima, também fundamental. Acho também, e nisso é muito inteligente algo que falou o Mauro César, o Dorival Júnior, muito do Dorival Júnior, o mérito dele, além de arrumar aquele trabalho horroroso do Paulo Souza, é ele pegar e abraçar os caras, falar, pô, eu sei quais são as lideranças, sei quem são os senadores, o Diego é claro que é um deles. Seguro, falo aquilo, jogo pra galera e faz parte, faz a administração de elenco, de egos também. Agora, de novo, eu não posso falar que o Diego é ou não é um ídolo, porque quem tem que falar isso é o torcedor do Flamengo, não sou eu. E mesmo do meu time, você pode discutir se o Dudu é ídolo ou não. O Dudu atual, claro que é, o craque, o maior jogador do Palmeiras do século, mas é a questão do torcedor. Vamp, quer comentar alguma coisa rápida sobre o Diego, você acha? Meus parabéns, o Diego, eu vi começando no Santos, ele e Robinho, joguei a final do Brasileiro 2002. Estava lá, né? Tava lá e tive uma Mal oportunidade. conseguiu jogar, inclusive, né? Não, e ele saia comigo pra jantar, um amigo. Ele já moleque, ele saia comigo pra jantar. É mesmo aqui em São Paulo? Você que levou para o bom mau caminho, então. Não, levava ele pra jantar, eu Não, ele... o Diego é super bom caminho, é super O Diego eu sei, mas Ele ficou Você também era um bom menino. Ele ficou assustado, Mauro. Ele ficou assustado que foi jantar só. Olha só quem foi jantar. Eu, ele e Adriano Imperador. Ele olhava pro Adriano, quando viu, Adriano. Por sinal, casou Adriano, hein? Notícia aí. Mas daqui a pouco o Adriano casou, vai torcer. É uma roda gigante. Aí, ó, tá vendo? É isso. Casou. Ué, mas não sou eu, é ele. Ele toda hora posta que ele tá apaixonado, daqui a pouco. O Edmundo aluga o apartamento pro Adriano Imperador. Edmundo de mal. Eu sei. E aí vai jantar eu e Diego com o Imperador. Começamos a tomar o vinho. No dia seguinte tem treino no Corinthians, o Adriano no São Paulo e o Diego no Santos. O Adriano pegou, trancou o apartamento e jogou a chave fora. Falou, ninguém sai daqui. E aí? E Diego não ouviu. Diego, velho, eu não posso não, não sou igual a vocês, não. Eu digo, fica tranquilo, Júlio de Curso, que você vai chegar na hora certa no seu treino. E era o Emerson Leão, treinador, provavelmente, na época. Jogou a chave fora, todo mundo trancado no apartamento. E o pessoal dava algum atraso, o Leão ia antecipando o treino. Era dos 9 para passar os 8 Eu não consigo imaginar o Diego, você e o Imperador, irmão. Tadinho, o Diego super calminho. Não viu? 18, Vamos 17 continuar anos. essa resenha no YouTube? Agora, como é que era o Diego do teu lado e do Adriano, irmão? Eu não vi, cara. Aí, pô, eu tive que arrombar pela porta de serviço, né? Tive que arrombar a porta pro cara ir embora. Você arrombou a porta? Tive que fazer alguma arte lá, quebrei Você lá não pra conhecia hora essa história. Vai, conta mais, meu Pedro, Foi desenvolva. mesmo, Diego, eu, Diego e Adriano Imperador. O que estava acontecendo? Adriano nessa casa? tomando vinho, não, tomando nada. Ele tá tomando vinho. O Diego não bebia, o Diego tá olhando a gente, né? Na resenha. E o Adriano foi, trancou todas as portas e jogou a chave lá embaixo. Falou, ninguém sai. Olha só. O Diego ficou desesperado, tenho que treinar e por aí. Fui lá e arrombei a porta de serviço. No Flamengo, você acha que ele foi ídolo ou um grande jogador? Teve bastante conquista, né? Todo mundo vai lembrar a passagem dele no Flamengo, né? Quando você ganha títulos assim, que nem em sequência, né? Eu falo, e trabalhou com o Jorge Jesus, aquele time de 2019, o Mauro Betti mesmo fala, foi o maior time do século, né? Que ele viu jogar. E ele faz parte dessa barca, né? Uns com mais destaque, outros com menos, mas faz parte. É igual o Corinthians que eu joguei, todo mundo fala do Índio. O Índio foi campeão de Copa São Paulo, campeão do mundo, campeão de tudo, o Índio. Calma aí, também não vai comparar o Diego com o Índio. Não. Aí também não. Mas tem os... Não. Até porque o Diego sabia administrar... Tava na foto. O Diego sabia administrar a conta melhor que o Índio, né? Como você já contou, né? Tava na foto. Tava na foto. Tava na foto. O cara... O Índio... Agora, nessa edição do Campeonato Brasileiro... O Índio, deixa eu só ver se eu lembrou do... Claro que você pode, é sexta-feira, conta o que você quiser, irmão. Todo dia é sexta-feira pro Vampiro. O Índio... A gerente do banco tá assim pro Índio, o José Sátiro, o nome dele é José Sátiro, né? José Sátiro, você tá com saldo negativo. Ele falou, não tô. Não, você tá com saldo negativo. Ele falou, não tô. E eu tô escutando, Pato. E tinha um negócio de pé quente. Se você tem pé quente, você investia no banco, pé quente, mas você... Tá, não tá. Ele falou, quer apostar que não tá? Mulher, tá aqui, eu tô com saldo. Ele falou, não tá. Ele foi pegar o talão de cheque. Tinha 6 folhas. Ele falou, não, tá aqui, tá aqui. Ele achava que acabava o dinheiro quando acabava as folhas de cheque. Podia acabar, sim,
lógico. Aí eu falei tem o também, né, papel. minha senhora? A senhora foi dar um talão de cheque pra um índio. Mas vem cá, não é o papel moeda? Tá lógico. Ele achava que acabava o dinheiro quando acabasse a folha. É melhor que o comprovante de residência do Odivan também, né? Não é? ó? Pô, gente, não, gente. Comprovante de residência do Odivan também, não é? Apontando. Apontando pro Essas apartamento. histórias aí.